Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula no canal da Universidade da Elétrica. A aula de hoje é sobre leitura de diagramas elétricos. Saiba fazer uma leitura em posse de um projeto em diagramas elétricos. Veja em 30 minutos como fazer a leitura de um diagrama elétrico. Por que isso é importante para você que é eletricista e engenheiro? Para você conhecer as instalações elétricas de um determinado local, é importante que você conheça os projetos e os diagramas. E aqui nessa aula vou mostrar como que faz a leitura dos diagramas elétricos. Primeiramente, pessoal, vamos identificar, a importância dos diagramas elétricos. Quando você vai fazer uma manutenção ou inspeções elétricas, os diagramas elétricos são utilizados para essas atividades. Então, a gente utiliza, quando a gente vai fazer uma inspeção ou a gente vai fazer uma manutenção, nós utilizamos os diagramas elétricos como referência. Ele permite fazermos a rastreabilidade de sua instalação elétrica, saber onde e como são realizadas as conexões elétricas. Com o diagrama elétrico, você saberá exatamente onde e como fazer a sua manutenção. Aí que vem um fato importante, que a dúvida pode existir quando se tem o diagrama e não sabe fazer a leitura. Então, o objetivo é mostrar o diagrama elétrico e explicar para vocês como que se faz a leitura de um diagrama elétrico. Então, é muito importante porque ele referencia e nos apresenta como a instalação elétrica está ligada, quantos quadros eu tenho, como está a distribuição das cargas. Como exemplo, eu vou mostrar para vocês um diagrama para uma residência grande, para uma residência de grande porte, e apresentar também uma ligação de um gerador nessa residência. Então, agora você já sabe a importância do gerador e vamos tirar essa dúvida aqui, olha. Eu não sei fazer a leitura do diagrama elétrico. Então não adianta eu ter o diagrama elétrico. Então, vamos botar a mão na massa e entender, através do exemplo, como se faz a leitura de um diagrama elétrico. Pessoal, então está aqui o diagrama geral da minha residência. Então, para a gente começar, esse representa um diagrama elétrico de uma residência onde nós fizemos uma inspeção elétrica e eu vou mostrar para vocês como que se faz a leitura desse esquema elétrico. Primeiramente, eu vou começar por aqui, onde eu estou riscando. Aqui eu tenho a entrada da SEB. A SEB é a Companhia Energética de Brasília. Tenho a minha medição. O disjuntor geral de medição aqui é um disjuntor trifásico de 100 amperes. Então, é uma ligação diferenciada, disjuntor de 100 amperes. Então, vocês podem observar aqui que eu tenho 3 fases, o neutro e o terra. Esse cabo está identificado aqui. São 3 condutores de fase mais o neutro. Esses condutores são condutores de 35 milímetros quadrados. O isolamento é um cabo de PVC com isolamento de 0,6/1 kV. Tá? Então, o primeiro ponto que eu já identifiquei é a minha entrada de alimentação. É uma entrada trifásica com 3 condutores mais o condutor de neutro de 35 milímetros de seção e o isolamento 1 kV esse cabo. Ok? Então, já identificamos a entrada. Bom, esse cabo sai do medidor e vai até o quadro geral de entrada da residência. Esse disjuntor geral
é um disjuntor de 100 amperes. Está mostrado aqui, é um disjuntor trifásico de 100 amperes. Isso aqui é a simbologia de um disjuntor. Então, sai do medidor, um cabo de 35, chega no meu disjuntor geral do meu quadro geral de entrada, certo? Nesse quadro geral de entrada, eu tenho representado aqui a ligação do DPS. Nós temos 3 DPS. Os 3 DPS na fase, uma vez que o neutro é aterrado pela N5410, não existe a necessidade no neutro quando ele é aterrado, ok? Então, eu tenho aqui representando a minha ligação do DPS. A ligação no DPS, ele é feita dos condutores de fase para o terra, está mostrado aqui. A seção desse condutor, 10 milímetros quadrados, conforme a própria norma estabelece. Então, a entrada, o disjuntor geral. Agora, nós temos o barramento, um barramento aqui de cobre, né? Com corrente de curto-circuito desse barramento de 10 kA. Então, nesse barramento, nós vamos ter aqui o primeiro quadro, que é o subsolo, que é o QD1. Eu vou chamar isso aqui de QD1. Aqui é QD1, QD2, QD3, QD4. Então, eu tenho o QD1 do subsolo, que tem um disjuntor trifásico de 80 amperes. Ok? Utiliza-se um cabo, 3 cabos de 25 milímetros, com neutro também. E aqui eu tenho o quadro QD2, que é o térreo, outro disjuntor de 80 amperes. Né? Tenho aqui também o quadro QD3. Olha, aqui um outro quadro conectado, disjuntor de 50 amperes. E o QD4. Esse QD4 é o quadro que fica na churrasqueira, com disjuntor trifásico de 50 amperes. Depois eu tenho o CTM, um disjuntor trifásico de 32 amperes com 3 cabos de 25. Esse disjuntor está atendendo o meu gerador, tá? O meu gerador que vocês estão vendo aqui. Então, eu tenho um gerador, tenho uma chave de intertravamento mecânico. E esse gerador, nesse projeto da residência, ele está atendendo o portão eletrônico, né? Obviamente, ele vai atender outros circuitos, mas essa ligação aqui fecha com o meu gerador. Na ausência de fase aqui, esse gerador entra em atuação e garante o funcionamento dessas cargas que estão conectadas ao barramento do gerador. Ok? E tenho aqui também um circuito reserva trifásico de 32 amperes. Se a gente seguir essa linha desse diagrama unifilar, aqui embaixo, nesse QD1, tem um circuito de iluminação, ver quadro de força. Então, eu vou mostrar para vocês o QD1, QD2, QD3 e QD4. Então, aqui embaixo tem um outro quadro, tem o barramento, tem aqui disjuntores de 32. Né? Então, aqui vai representar o QD1. E se vocês observarem, esse QD1, assim, observado, ele tem o disjuntor DR de 63 amperes. Esse disjuntor de 63 amperes, nesse QD1 aqui, ele é para atender os circuitos de tomada ar-condicionado, tá? Não é para atender iluminação, ar-condicionado. Ok? Então, pessoal, dessa forma a gente consegue mapear desde a entrada até a distribuição. Então, eu vou mostrar para vocês o QD1, QD2, QD3, QD4 e o CTM. Esse CTM leva a fase para o gerador sentir essa ausência de fase e fazer a alimentação, né? A alimentação desses circuitos que estão
conectados aqui. Então, esse é o diagrama unifilar elétrico, que dá a visão de como tudo está ligado nessa residência. Agora vamos ao primeiro quadro, que é o QD1, que ele está no local subsolo. Então, é um disjuntor trifásico. Então, tem as fases A, B, C e neutro. E aqui eu tenho o diagrama que a gente chama de trifilar, onde eu tenho todas as ligações necessárias. Esse QD1, ele tem aqui do lado os circuitos, né? Então tem aqui, ó, iluminação do hall, quarto e banheiro, iluminação do depósito 2, está marcado aqui, iluminação da escada, marcado aqui, iluminação da luz do hall da garagem, e hall, está marcado aqui. Então aqui a gente tem a seção dos condutores, e aqui nós temos os disjuntores. Disjuntores unipolares aqui de 10. Esse primeiro aqui, esses 5 primeiros são circuitos de reserva. E aqui os valores dos disjuntores. São disjuntores unipolares, tá? Então, esse disjuntor que está conectado aqui é um disjuntor de 10 amperes, é para a iluminação. Aqui também 10 amperes. Todos os circuitos de iluminação estão 10 amperes. Circuito de iluminação, quarto e banheiro, está com uma corrente maior. 16 amperes e aqui a seção. Do outro lado, tem também a divisão, onde eu tenho iluminação, reserva e reserva. Então, a iluminação ligada nesse ponto aqui. E aqui embaixo eu tenho o barramento de neutro, tá? Agora, ainda no QD1, é que fica o CTM, que eu mostrei para vocês. Tem um gerador, tem a chave de intertravamento. Então, ele vai alimentar circuitos reservas que não foram ainda definidos, motor do portão eletrônico 1, portão eletrônico 2 e 3. Então, esse gerador está atendendo, em princípio, os portões eletrônicos. Continuando nossa visão ainda, agora partindo para o quadro QD3, né? QD3, nós temos no QD3 o DR conectado, né? Nesse quadro. Temos aqui os disjuntores distribuídos e as suas respectivas cargas do QD3. Então, aqui eu tenho o número dos circuitos conectados e aonde esses circuitos estão ligados na sua respectiva fase. Então, aqui dá uma visão. Se quiser fazer alguma manutenção, esse diagrama trifilar juntamente com o unifilar mostrado no primeiro slide, é possível de fazer a manutenção. Continuando, o QD3, olha a distribuição aqui, pessoal. Então, os disjuntores aqui, eu tenho disjuntores de 50 amperes, que é para banheira da suíte, aqui, banheira da suíte. Chuveiros, olha, né? Disjuntores de 40 amperes. E seção dos condutores aqui, 10 milímetros. Ok? Então, aqui eu tenho o dispositivo a corrente diferencial. Então, ele estabelece o que é colocado na NBR 5410. Tomadas, olha. DR está ligado em todas as tomadas de chuveiros e banheira. Ok? Ainda mostrando a distribuição do QD3, visão geral, está aqui, ó, QD3. QD4. O QD4, olha a distribuição do QD4, da mesma forma, tem disjuntor DR. No QD4, o disjuntor DR, ele vai atender as cargas, né, de tomadas, como vocês podem estar observando aí, né? Ele está atendendo a esses circuitos, que são circuitos de reserva, não é? Então, pessoal, assim, de uma forma bem simples, eu procurei colocar um diagrama para vocês. Vamos começar com esse diagrama mais simples, não é? Que é um diagrama de uma residência, para que vocês entendam onde e como
as coisas estão conectadas nessa residência, porque a importância da leitura do diagrama unifilar é para você executar manutenções, fazer alguma intervenção e as inspeções elétricas, que é muito importante ter o diagrama e os esquemas elétricos para que vocês possam executar, né, o trabalho de forma adequada. Então, assim a gente encerra essa aula. Ela terá uma continuidade com outros diagramas, né, com outro nível de detalhamento, tá bom? Uma boa aula e um abraço a todos vocês. Bom, eu trago para vocês agora um outro exemplo, onde eu tenho aí, vocês podem observar, isso aí é o diagrama unifilar, que vai me mostrar como são realizadas as ligações, quais são os quadros elétricos, seção de condutores. Então, olhando aqui, esse ambiente é um ambiente comercial, tá? É um exemplo onde nós fizemos esse projeto aqui, tá? Eu tenho um transformador de entrada de 150 kVA, tenho a medição com um disjuntor trifásico de 250 amperes. Eu tenho aqui os condutores, né? A seção dos condutores não dá para vocês enxergarem provavelmente, mas são condutores de 185 milímetros. Eu vou ter um quadro chamado QTA. Nesse quadro QTA foi prevista a instalação de um gerador com disjuntores de 250 amperes. Sai desse quadro QTA um barramento onde eu saio ali com um disjuntor de 250 amperes. Esse disjuntor de 250 amperes, ele vai atender um segundo quadro, que é o quadro QGBT. Esse quadro QGBT, ele tem o disjuntor de entrada 250, ele tem um barramento. Ele vai alimentar os quadros D01, D02 e D03, que eu vou continuar o diagrama aí para vocês. Então, eu tenho um quadro QTA, né, onde tem a conexão gerador, tem um quadro QGBT, aqui tem a ligação dos DPS, tá? DPS corretamente conectados, disjuntor de 250 amperes, e aqui eu tenho um barramento com corrente de 15 kA, assim como aqui também barramento de 15 kA e aqui de 15 kA. Aqui atendendo mais 3 quadros que eu vou mostrar no slide a seguir. Então, eu tenho o prosseguimento do diagrama unifilar anterior, né? E isso vai cair um QGBT, também com dispositivo de proteção contra surto, como mostrado aqui, que é o DPS, não é? E um disjuntor ainda vindo aqui, um disjuntor de 160 amperes. E aqui eu vou atender os quadros D01, D02, D03, né? Vários quadros sucessivamente. Onde aqui, abrindo cada quadro, vou mostrar agora para vocês, nós temos a distribuição das cargas. Então, eu ainda caio no QGA, onde tem no QGA a continuidade do diagrama unifilar. Vocês podem observar que aqui, olha, ele segue essa barra aqui, essa linha, que são 3 cabos de cobre aqui. Ele vai dar continuidade e chegar nesse outro quadro, que é o QGA, um outro quadro maior. Esse quadro QGA, eu tenho vários quadros menores aqui conectados. Aqui também eu tenho um sistema de DPS. Aqui eu tenho uma planta onde tem a definição desses quadros todos no meu projeto e no meu diagrama unifilar. Aqui eu tenho a entrada, o QGA, o QGBT, os quadros parciais, né, onde serão atendidos, né? Essa leitura é muito importante, olha, identificando aqui os cabos, tá? Isso aqui é mais tranquilo, que é em cima da planta baixa da edificação. Aqui vamos ao quadro QD1, quadro de distribuição 1, como eu tinha mostrado anteriormente. Ele liga lá naquele diagrama. Esse QD1, ele atende todos esses circuitos aqui, olha, que aqui eu tenho a distribuição, é a relação das cargas do QD1, né?
Tem aqui os disjuntores, né? O neutro, o barramento de neutro, tem os DPS aqui instalados, olha. Né? Em cada quadro tem um sistema coordenado de DPS. Então, esse é o QD1. O QD2, se vocês observarem, ele vem lá do QGB. Né? Assim como o outro, vocês poderiam observar aqui que vem do QGB, que é o quadro que eu mostrei anteriormente, QGB. Aí do QGB faz essa distribuição aqui conforme essa tabela. Todas as cargas e os circuitos que estão atendendo, ponto de tomada e assim sucessivamente. Isso é importante o diagrama. O QD2 vem do QGB também e tem essa distribuição. Olha aqui o dispositivo de proteção contra surto em cada um desses quadros. E aqui vocês podem observar a distribuição adequada das cargas. Né? Continuando também, outros exemplos. E assim, né, pessoal, a gente encerra a nossa aula. Uma aula relacionada a diagramas unifilares, trifilares, ou seja, os diagramas elétricos. Obrigado a